Pode começar. Boa noite, gente. Vamos chegando aí, estamos iniciando aqui a nossa live. Mais uma live nesse mês de agosto. Vamos dar um tempo aí pra galerinha ir entrando. Boa noite. Se sintam todos e todas bem-vindos e bem-vindas aqui à minha conta no Instagram. Hoje o assunto é compreendendo o currículo integrado. Vamos dar mais uns minutinhos para que todo mundo consiga entrar bem. Consiga, peguem papel e caneta ou celular postos aí, notebook, vamos anotando. Fiquem à vontade. São 19h35. Vamos dar 5 minutinhos aí para a galera entrar e se acomodar. Quando for 19h40, a gente inicia a nossa live aí nessa sexta-feira de pandemia. Já há 6 meses todo mundo aí tendo que ficar em casa, né? Quem pode, quem tem essa prerrogativa de ficar em casa. E hoje nós vamos discutir currículo integrado. Lembrando que as 2 lives que eu já fiz esse mês, aliás, essa é a segunda, foram fruto da enquete que eu coloquei aí na conta do Instagram, e vocês escolheram, a primeira que ganhou foi coordenação pedagógica, e eu fiz essa live no início do mês, a live baseada no livro que eu escrevi com o professor Elisevelton, o encontro entre o currículo e a avaliação na coordenação pedagógica. Boa noite, gente, vão entrando, fiquem à vontade. E quem ficou em segundo lugar e ficou bem apertada a votação foi o tema do currículo integrado. Essa temática do currículo integrado é muito recorrente em concursos públicos para a área de educação, mas também nas pesquisas do campo educacional. Aliás, falar de currículo está na moda, né? Nos últimos 20 anos aí, do início da década de 2000 para cá, as pessoas têm tentado discutir bastante sobre política curricular, e o tema da integração diária, do escola de tempo integral e currículo integrado, tem aparecido com muita força nos documentos das políticas curriculares, tanto dos PCNs, das DCNs e recentemente da Base Nacional Curricular Comum. O tema currículo integrado, integração curricular, tem estado na moda, né? Alguns estados da federação, inclusive aqui no Distrito Federal, educação de tempo integral, formação integral e integrada e currículo integrado são assuntos que estão no nosso currículo em movimento e que às vezes existe uma certa confusão conceitual, semântica, de sentido, teórica, e que é importante a gente fazer essa distinção, tá certo? Então nós vamos dialogar, vamos conversar um pouco sobre isso. Todo o assunto que eu vou tratar com vocês está aqui nesse livro, que eu lancei no primeiro semestre ainda desse ano, mas que a gente não teve o lançamento físico por conta da pandemia da Covid-19, mas é um livro que você pode adquirir direto comigo ou no site da editora Kiron, da livraria Kiron. Tá também ele no formato e-book para leitura no Kindle, no site da Amazon. Vocês procurem lá que vocês vão encontrar, mas vocês podem adquirir direto comigo, podem me chamar aí depois no direct, que a gente negocia o valor do livro, tá bom, gente? Então estamos dando aí mais alguns minutinhos. Sejam todas, todos e todes aí bem-vindos. Estou aqui me hidratando com bastante água, porque a gente está em plena seca e umidade baixa aqui no Distrito Federal. Aqueles dias, semanas que antecedem a chuva. Nossa, que nós estamos precisando aí há mais de 100 dias sem chuva. A Rose está perguntando qual o preço dos livros. Rose, por R$45 você adquire o livro, tá? Esse livro aqui, Currículo Integrado, ele faz uma discussão teórica sobre a relação entre currículo integrado, eixo estruturante e interdisciplinaridade. São conceitos que são complexos, mas que não caminham separados. Eu não consigo discutir currículo integrado sem falar de eixo estruturante ou integrador e interdisciplinaridade, tá? Então, por R$45 você adquire esse livro aqui, tá bom? Quem também assistiu a outra live sobre coordenação pedagógica e não adquiriu o livro do encontro do currículo e da avaliação na coordenação pedagógica, eu ainda tenho alguns exemplares. Ele também custa R$45, tá? Eu tenho aqui nos meus bastidores aqui a Eduarda e o Danilo, que estão me ajudando, colaborando. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, já vão fazendo os registros aí, porque a nossa live ela não passa de 1 hora, a gente sabe disso. É um bate-papo, né? Uma conversa. Mais ou menos 30 minutos, 35 minutos de exposição, e depois eu tiro as dúvidas, as perguntas que vocês vão fazer, eles me passam aqui e a gente
faz esse diálogo, tá? Lembrando que depois essa live vai para minha IGTV e vocês também podem encontrar no meu canal no YouTube, hein? Vocês façam a inscrição lá no canal Café e Prosa Acadêmica. É só você procurar lá que todas as lives que eu fiz estão presentes lá no canal. E olha, eu já fiz lives tratando sobre currículo de transição, que foi uma categoria que eu criei esse ano, diante do cenário da pandemia, um tema novo, novíssimo, muito interessante. Eu falei sobre fascismo e política curricular, um tema super atual também. Eu discuti lá sobre a questão do currículo e do coordenador pedagógico, né? Nós discutimos lá sobre a questão do currículo e organização do trabalho pedagógico. Tudo isso está presente, todas as lives que eu fiz esse ano, e palestras, participações nas webinars que eu fiz nas coordenações de regionais de ensino, estão lá no meu canal do YouTube, Café e Prosa Acadêmica, ok? Então, vocês, por favor, façam se inscrevam lá, tá bom? Ok? Um minutinho a gente começa, gente. Vamos lá. Então eu vou para os agradecimentos aqui para não tomar um tempo de conversa com vocês, tá bom? Ó, agradecer vocês que me seguem no Instagram, aos amigos aqui da Universidade de Brasília, da Secretaria de Educação do Distrito Federal, de outras secretarias de educação onde eu já fiz formação, especialmente o pessoal da Secretaria de Educação do Piauí, que eu tive o prazer de ter sido convidado e fiz formação, as minhas orientandas de mestrado da Universidade de Brasília, os alunos e alunas da graduação e da pós-graduação, a quem eu fiz o convite, os meus editores da editora Kiron, que fizeram também a arte dessa live e que também fizeram a divulgação nos seus canais, nas suas mídias, ok? Lembrando de novo que você pode adquirir o livro Currículo Integrado comigo ou com a editora, ele custa R$45, me procurem depois no direct, ok? Mais uma vez, essa live estará disponível na IGTV e também no canal do YouTube, no meu canal do YouTube. O canal do YouTube se chama Café e Prosa Acadêmica, ok? Lembrando que essa obra ela é fruto da minha tese de doutorado que eu defendi em 2017 na Universidade de Brasília e foi a primeira tese em universidades brasileiras que discutiu semanticamente, quer dizer, o sentido teórico do currículo integrado. A gente não tinha tido teses que tinham tido essa preocupação. E hoje, no meu grupo de pesquisa da Universidade de Brasília, lá onde eu estou, no programa de pós-graduação em educação, a gente tem essa preocupação. Eu tenho orientado algumas dissertações de mestrado que em alguns orientandos têm essa preocupação de discutir o que é currículo integrado, o que é eixo estruturante. Tá bom, gente? Olha, eu dividi a minha fala, então, em 5 grandes pontos, tá? Primeiro, vou definir de forma rápida o que é currículo. Depois, eu vou distinguir com vocês o que é currículo coleção e currículo integrado ou integração. Depois, o terceiro ponto, vamos falar sobre interdisciplinaridade, é importante, fundamental. O quarto ponto, vamos discutir o que é eixo integrador, estruturante e eixo transversal ou transversalidade, fundamental. E por fim, afinal de contas, o que é um currículo integrado e como eu consigo implementar essa ideia, que a gente costuma dizer que o currículo integrado ainda é uma utopia, mas é uma utopia possível de se atingir, né? Eu vou falar dos 2 grandes autores mundialmente conhecidos na área do currículo que conceberam primeiro essa ideia, essa teoria do currículo integrado, mas que nós não temos ainda no mundo a materialidade disso. O que nós temos são ensaios, tentativas, instituições, pessoas tentando materializar currículo integrado pelo mundo aí, mas a gente não tem o registro disso não. O que a gente tem são ensaios, como eu disse, são tentativas. Talvez o maior desafio de implementar e colocar em prática o currículo integrado é porque nós, professores, docentes, gestores, enfim, profissionais da educação, não fomos formados, enquanto fomos alunos da educação básica e nas nossas licenciaturas, com currículos integrados. O que nós tivemos foram disciplinas, componentes curriculares. Então é um desafio fazer isso, tá bom? Então vamos lá, gente. Ó, primeiro ponto, o que é currículo? Currículo é a forma de organizar o conhecimento. O conceito mais simplório, mais simplista de currículo, a palavra vem do latim currere, que significa pista de corrida. Então é a forma de organizar o conhecimento. Como é que um país, um continente, uma nação, um estado, um município, a escola, a universidade, organiza os seus conhecimentos.
É por área? É por bloco? É por disciplina? É por tema? Como é que são definidas as chamadas, entre aspas, grades curriculares? Quais são os grandes temas? Então a gente pode dizer que o currículo é um campo em disputa o tempo todo. Porque cada professor, cada professora, cada docente defende a sua disciplina com unhas e dentes e diz que a sua disciplina é a mais importante. Questionamentos do tipo, por que nos anos finais do ensino fundamental e no ensino médio, língua portuguesa e matemática têm sempre mais horários previstos? Já pararam para pensar nisso? Muita gente não questiona isso. E disciplinas no ensino médio, como filosofia, sociologia, têm menos horário previsto. A Base Nacional Curricular Comum hoje, que é o documento curricular mais importante do Brasil, em sua primeira versão, lá em 2016, ela nem previu sociologia e filosofia, que é uma coisa grave. Então, essa entrada e saída de disciplina de componente curricular, ela é muito séria. Isso prova que o currículo é a expressão do equilíbrio de interesse, de força que gravita o tempo todo disputando espaço na escola, nas instituições de ensino. Então o campo do currículo é uma verdadeira trincheira, porque é um campo de disputa de poder. Né? Quem manda mais? O que é mais importante? Português, matemática, geografia, história e por aí vai. Mas o currículo ele não trata só de disciplinas. Ele é muito mais do que isso. Porque as decisões que nós tomarmos com relação ao que entra e ao que sai do currículo trarão impactos importantes para outros componentes da organização do trabalho pedagógico, como o planejamento das avaliações e a aquisição de materiais didáticos, de apostilas, de livros. Porque veja só, uma vez que eu defina os componentes curriculares, as disciplinas, os temas, os conteúdos, eles serão o norte para que eu faça a aquisição dos livros didáticos. Então, não é só governo, Estado que tem interesse nisso, mas as grandes editoras também. Tá? Então, a forma de organizar o conhecimento ele pode ser mais tradicional, mais técnico, mais cultural, mas ele nunca é neutro. Então, o currículo ele é um campo em disputa o tempo todo, jamais neutro. Alguém sempre vai ganhar e alguém sempre vai perder nessa disputa do campo do currículo, tá certo? Então, o primeiro ponto é esse, o currículo é um campo de disputa. Ele é um campo tão complexo de pesquisa que as primeiras áreas de investigação que surgiram foram nos anos 20, de 1920, do século passado, nos Estados Unidos da América. Então, você tem teorias, você tem manifestações e tipos, níveis e fases. O currículo integrado, que é o nosso tema de hoje, é um tipo de currículo. É uma manifestação curricular. A gente poderia depois fazer uma live, sei lá, só para falar de teorias de currículo, mas não é o caso. Então, o currículo integrado é um tipo, uma tipificação. A gente tem mais, não dá nem para numerar, são vários. Tá? Então, eu queria deixar esclarecido para vocês isso hoje. Queria deixar marcado, demarcado, que o currículo é um campo de disputa. É um território contestado o tempo todo. Várias pessoas questionando o que entra, o que sai. E depois, esse conjunto de conteúdos que pode ou não virar conhecimento é o que vai marcar e fazer o registro do percurso acadêmico dos estudantes. E dependendo do que entra e do que sai, isso pode fazer falta na vida de quem cursa a escola pública ou privada, enfim. Tá? Então, definido o ponto 1, o que é currículo, vamos para o ponto 2. Diferenças entre currículo coleção, que também pode ser chamado de currículo fechado, e currículo integrado, que é o nosso grande objeto de investigação da noite, que também pode ser chamado de currículo aberto, só que tem que tomar um cuidado. O currículo integrado, ele é importante porque ele tem teoria por trás disso. Eu não posso dizer que ele é simplesmente um currículo aberto, porque o currículo aberto ele dá margem para ser qualquer coisa. E o currículo, o integrado, ele tem teoria por trás disso. Veja só, o primeiro autor a trazer essa distinção do que é um currículo de coleção e um currículo integrado foi um sociolinguista chamado Basil Bernstein, ou Basil Bernstein. Tá? Nos anos 30, 40, ali, esse inglês, ele jamais conseguiu executar esse projeto de um currículo integrado. Tá? Então, na primeira metade do século XX, chamou a atenção dele que as escolas dos bairros mais pobres de Londres, na Inglaterra, tinham um currículo mais fechado, com componentes curriculares e disciplinas que preparavam aqueles filhos dos trabalhadores para serem trabalhadores da indústria naval, dos navios ali, né? Principalmente no sul da cidade. E
existia, quer dizer, e essas escolas, as disciplinas não dialogavam, era tudo muito solto, muito fechado. E existiam as escolas públicas das elites londrinas, inglesas, onde a criança, primeiro, os jovens estudavam mais tempo na escola, ficava mais tempo, o prédio físico da escola era de melhor qualidade, e essas crianças faziam esporte, tinham aulas de música, de piano, de partitura musical. Essas crianças iam para os laboratórios, elas faziam leitura de partitura musical e depois faziam, no outro período, aula de canto, de música, de instrumento. Iam para a cozinha e chegavam com jantar em casa. Então ele começou a distinguir isso. E aí ele disse o seguinte, ó, se os conteúdos estão claramente delimitados e separados entre si, é o currículo de coleção. O estudante é que tem que eleger um grupo de conteúdos e se virar se ele quisesse juntar isso ou não. Agora ele diz, eu quero justapor essa ideia de coleção a um currículo onde os conteúdos não estão mais soltos, mas eles têm sentido de existir, tem alguma coisa que os une. Eles são mais abertos e flexíveis, mas ao mesmo tempo eles têm sentido de existir. Esse nível de integração, eu vou dar o nome de currículo integrado. Então ele deixou isso registrado, currículo coleção e currículo integrado. Agora, foi um espanhol que ainda está vivo, que pegou essa ideia da sociologia do conhecimento e disse para a educação e para a pedagogia, vou pegar esses conceitos e vou dar o nome de currículo globalizado. É o mesmo currículo integrado. Ele disse o seguinte, se uma escola, uma instituição, uma universidade pegar essa ideia da integração e transformar o currículo integrado num projeto guarda-chuva, a instituição de ensino sai dessa ideia fechada e aprisionada da grade curricular. Então o nome dele é Torres Santo Tomé. E aí o Santo Tomé nos diz o seguinte, o currículo integrado globalizado, ele é mais humanizado, ele é mais emancipador. Por quê? Os estudantes não precisam mais se preocupar em dividir o caderno por matéria. É um projeto por bimestre, por semestre, e naturalmente eles vão absorvendo a ideia central e essencial de cada disciplina e componente curricular para resolver um problema aquele mês. Só que aí a mudança de paradigma é muito grande. Por quê? O ingresso na universidade tem que ser modificado, os programas de avaliação precisam ser mudados e o mais importante, a formação de professores precisa ser outra. Por isso que eu digo, nós ainda estamos um pouco distantes dessa ideia de currículo integrado e globalizado aqui no Brasil. Mas isso não significa que a gente precisa abandonar essa ideia e voltar para aquela grade curricular dos anos 90. Onde um professor chegava, dava o recado dele, vomitava a aula e ia embora. E o aluno não podia fazer uma pergunta de geografia na aula de história, por exemplo, sabe? Então, e aí eu vou aqui tratar com vocês agora desse ponto 3, que são os caminhos que a gente pode tatear e começar a enxergar uma viabilidade de implementar esse currículo integrado. Porque veja só, se eu não entender a relação do currículo integrado com a interdisciplinaridade e com os conceitos de eixos, fica mais difícil. Estão me entendendo? Espero que sim, hein? Então vamos lá. Eu já tratei do que é o currículo e já tratei da diferença entre currículo coleção e currículo integrado. Agora nós vamos para o ponto 3, sobre interdisciplinaridade. Veja só. Tem uma autora brasileira chamada Lenoir que ela diz o seguinte, aí eu me apropriei dessa ideia dela. Existem pelo menos, gente, 5 tipos de interdisciplinaridade. Uma interdisciplinaridade científica, escolar, profissional, prática e uma curricular. Cada uma tem um campo de estudo e aplicação diferente. A que nos interessa é a curricular, porque ela vai mexer com a estrutura, o funcionamento e a organização da escola. Vai mexer com os professores, vai mexer com a formação desses professores, com os planejamentos, com a didática, com a avaliação. Eu queria só chamar a atenção para uma curiosidade, que o primeiro autor aqui no Brasil a trazer o conceito de interdisciplinaridade para nós nem foi um pedagogo, foi um filósofo cearense chamado Hilton Japiaçu. Foi ele que disse que a interdisciplinaridade da ciência só vai vir quando os cientistas, só viria, né, no caso, foi nos anos 60, quando os cientistas de várias áreas do conhecimento dessem as mãos ao que estavam produzindo. Então, esse nome Hilton Japiaçu, ele é muito respeitado na física, na química, na biologia, na ciência. Foi o primeiro nome, tá, a tratar de interdisciplinaridade. Então, a interdisciplinaridade curricular é essa que nos interessa. Agora, existem, gente, diferentes tipos de interdisciplinaridade, de integração. E aí eu me aproprio do que o Torres Santo Tomé nos diz. Quais são os 5 tipos de integração?
E aí eu já vou dizer para vocês, são 5 tipos gradativos e o quarto tipo, onde eu enxergo, aí é a elaboração minha, que você vai ver no livro, onde eu enxergo que o currículo integrado começa a se materializar, é a interdisciplinaridade. Então guardem essa primeira informação. A primeira característica do currículo integrado, obviamente, é que ele não é coleção. Ele não é aquele currículo que é organizado em disciplinas, embora as disciplinas continuem existindo, só que com um formato diferente. Eu vou explicar no final. Mas a segunda característica é que ele tem a presença obrigatória da interdisciplinaridade. Mas vamos lá para os diferentes níveis de integração. Não vamos perder o fio da meada. São 5 assuntos da live. O primeiro, o que é currículo? Eu já tratei. O segundo, diferença entre currículo coleção e currículo integrado. O terceiro é o que nós estamos, sobre as diferentes formas de integração com destaque para interdisciplinaridade. Vamos lá. Primeira forma de integração, a multidisciplinaridade. Essa a gente já avançou bastante. É quando um professor ou outro faz um trabalho junto, por exemplo, junta áreas de ciências humanas, áreas de ciências naturais, professor de português, literatura, gramática, começa a se juntar para fazer trabalhos unidos, a mesma disciplina, a mesma área, enfim, isso é multidisciplinaridade. Geralmente são atividades pontuais, durante uma semana, um projeto. A pluridisciplinaridade é a segunda etapa, essa é mais avançada. Essa não é mais pontual, a gente pode fazer um trabalho mais integrado por um bimestre inteiro. Só que ainda é reduzida, eu não consigo juntar todo mundo. Essa é a pluri, hein? A terceira forma de integração, essa é interessante, que acontece bastante, é a disciplinaridade cruzada. Essa aqui é o seguinte, um professor mais ativo, mais proativo, quer integrar todo mundo, só que a disciplina dele tem que ser a mais importante. Então ele vai dizer, olha, nós vamos integrar todo mundo, só que essa integração é desigual, porque a disciplina dele é mais importante. Então, multi, pluri e disciplinaridade cruzada. A quarta forma de integração, e isso é por nível, viu? Quanto maior o nível, a integração é maior. Aí vem a interdisciplinaridade. Na interdisciplinaridade, falando de escola agora, eu envolvo os turnos, eu envolvo a gestão, a supervisão, a coordenação, e só é interdisciplinaridade que aí entra outro assunto, que é o ponto 4, porque existe um eixo estruturante e integrador, que é o próximo assunto. Então, na interdisciplinaridade, eu tenho uma temática que junta as disciplinas, os professores, o coletivo da escola, tá? Por fim, ainda nesse ponto 3, existe a transdisciplinaridade. Aqui, gente, é o rompimento de vez com as disciplinas. Não é o fim das disciplinas. Elas continuam existindo. Só que o grau de dependência entre elas é tão grande que você não consegue enxergar. O conhecimento ele não é mais separado. Aqui você tem conhecimento fronteiriço. Então você tem muito isso nas áreas científicas superiores, como por exemplo a bioquímica, a biofísica. Então é a junção de duas áreas que viram conhecimento híbrido, tá? Então isso a gente consegue ter em alguns centros de educação infantil no interior da França, da Suécia, da Dinamarca. Por isso que quando eu vejo, por exemplo, um professor, uma professora muito engajado, corajoso, que diz, faça o trabalho transdisciplinar aqui na minha escola. A gente quer enxergar, a gente quer aplaudir, mas não consegue ainda. Está muito distante. Então veja que quando eu falo de formas de integração, para chegar nesse quarto nível, que é a interdisciplinaridade, a gente tem que comer muito arroz e feijão, porque não é tão fácil, tá bom? Então formas de integração são 5. Da mais fraquinha para a mais forte. Multi, pluri, disciplinaridade cruzada, interdisciplinaridade, que é essa que nos interessa, e a transdisciplinaridade, tá bom? Vamos para o quarto assunto da nossa live. Eixos, vamos falar de eixos. Só relembrando aqui, o tema da live, compreendendo o currículo integrado. Primeira característica do currículo integrado, ele não é coleção, ele é integrado. Segunda característica, o trabalho é no mínimo interdisciplinar. Terceira característica, ele tem que ter obrigatoriamente eixos. E é o nosso assunto de agora. Deixa eu só tomar uma aguinha. E vão guardando as perguntas de vocês aí, que aí o pessoal aqui vai me ajudar. Vamos lá. Gente, eixos. É engraçado que aqui no Brasil, curioso, há mais de 2 décadas você encontra documentos políticos, legais, vindos do MEC, onde você tem o uso e a recomendação dos eixos, mas não tinha conceitos. Os parâmetros curriculares nacionais, que foram criados em 1997 para 1998, vieram com a ideia da Espanha e sugerindo já direto para as escolas usarem eixos
Ó, por exemplo, diversidade cultural, sexualidade, trânsito, mas não dizia o que eram esses eixos. Dava-se a ideia de que eram temas fora das disciplinas que tinham que entrar no currículo, mas não dizia o que era esse eixo. Quando eu fui fazer o meu doutorado, eu tinha essa preocupação de conceituar, que é o que vocês vão encontrar no livro aqui. Mas vamos lá, vamos tentar relacionar os eixos com o conceito de currículo integrado. Os eixos, gente, eu digo que integrador e estruturante são sinônimos. Então, quando você enxergar por aí, integrador e estruturante são a mesma coisa. É a coluna, é a espinha dorsal do currículo integrado. Ele antecede as disciplinas, é o mais importante, tá? E o transversal, o eixo transversal, é o que garante movimento das disciplinas do componente curricular em volta desse eixo estruturante ou integrador. Esses eixos, eles caminham juntos, são interligados, tá bom? Mas vamos lá falar características pontuais para ajudar a diferenciar um do outro. Eixo estruturante e integrador. Primeiro, esse que é mais importante. Ele é norteador e é nuclear da proposta do currículo integrado. Geralmente, gente, ele é decidido coletivamente junto com todo mundo da escola. As disciplinas, temas, áreas e projetos é que gravitam em torno dele. Uma matéria escolar pode ser um tema. É o eixo estruturante que garante a verdadeira integração entre as áreas, tá? Qual é a função do eixo integrador? É garantir que as disciplinas não fiquem soltas. Imaginemos aqui, vamos fazer uma alusão aqui com geografia e ciências, com o nosso sistema solar. Qual é o centro do sistema solar? Cientificamente falando, óbvio, não é o Sol. O Sol do nosso sistema solar é como se fosse o eixo estruturante do currículo. E os planetas são os componentes curriculares. Os asteroides que vão passando pelo Sol são os eixos transversais. Eu vou dar um outro exemplo mais no final da live, tá? Então, o eixo estruturante integrador é essa temática central, ou uma disciplina, ou um assunto que garante materialidade e sentido para as disciplinas, ok? E o eixo ou tema transversal? Ele, digamos assim, que ele dá sentido para a existência das disciplinas. Ele dá a liga, é como se fosse o rejunte de uma parede, uma cerâmica. É um outro exemplo que eu posso dar. O contrapiso. Imaginemos aqui que você tem um contrapiso e esse contrapiso ele vai receber a cerâmica. Esse contrapiso é o eixo estruturante. É o que vai garantir a segurança da cerâmica. As cerâmicas são as disciplinas, geografia, história, português, matemática. Elas todas estarão ligadas, mas elas só vão se ligar por causa de uma coisinha chamada rejunte. E o rejunte é o eixo transversal. É o que vai atravessar as disciplinas, que são as cerâmicas, e o eixo estruturante, que é o contrapiso. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Digamos que a escola decida, naquele ano, tentar promover o seu currículo integrado, dizendo que o eixo estruturante é cidadania e cultura brasileira. Ótimo. No que geografia, história, artes, matemática, química e física pode contribuir com essa temática? Olha, a gente pode falar de cidadania e cultura para mulheres, cidadania da comunidade LGBTQI+, a gente pode falar de cidadania dos povos da floresta, a gente pode falar da questão da cidadania e salário mínimo. Essas temáticas que saem, que brotam do eixo estruturantes, são os temas ou eixos transversais, tá? Características do eixo transversal. Mantém intensa ligação com o eixo estruturante, garante um caráter menos engessado e mais flexível do currículo, garante que assuntos como xenofobia, tecnologia, sexualidade entrem no currículo, rompe com as ideias preconceituosas. Então, essa é a principal diferença entre os dois eixos. O integrador estruturante é o principal, o transversal, ele é um coadjuvante, mas é um coadjuvante fundamental. O maior medo das pessoas, dos colegas, dos profissionais que se aventuram no currículo integrado é achar que as suas disciplinas vão desaparecer, gente. Então vamos lá. Afinal de contas, o último ponto da live, para retomar. O que é um currículo integrado? É um currículo que não é coleção, é um currículo que tem trabalho, no mínimo, interdisciplinar, é um currículo que tem eixo estruturante / integrador e transversal. Primeiro, na prática, é um projeto que é coletivo, que é ligado às teorias críticas de currículo e de educação, que promove ou tem a intenção de promover uma educação revolucionária e emancipadora, que tenta principalmente atingir as camadas sociais mais pobres da população. Essa é a ideia. Por isso que muita gente tenta boicotar essa ideia do currículo integrado.
Como é que ele pode ser materializado? Sabe essas ideias que muita gente acha que é tradicional, como a pedagogia de projetos do Dewey, lá dos Estados Unidos, dos anos 20, do século passado, ou o centro de interesses do Ovid de Crowley, do francês, aquela ideia de que primeiro você vê a criança e descobre qual é o interesse dela. Ah, é o futebol, são os animais, são os carrinhos, e dali você tira qual é o interesse da matéria. Isso tudo pode vir para o currículo integrado, porque isso pode fazer com que você atinja a criança pelas essas disciplinas e dali você pode tirar o eixo, tá? Outra coisa, o currículo integrado, ele não é o tempo todo. Você não precisa massacrar os... Agora eu estou falando para os gestores também, gestores do currículo, coordenadores, supervisores, enfim, diretores, diretoras. O currículo integrado, ele não é constante o tempo todo. Você não precisa modificar a ordem, por exemplo, cronológica de conteúdos para que o professor sofra com isso. São momentos de integração. E isso tem que ser previsto no planejamento anual, bimestral e no próprio projeto político-pedagógico, tá? Então, o eixo estruturante integrador, ele pode ser um assunto, uma disciplina, um tema, uma personalidade do ano, da história. Muita gente me pergunta nas palestras, nas aulas que eu dou, enfim, qual é a periodicidade? A gente troca isso por bimestral? Não, geralmente o eixo estruturante ele é anual ou semestral no máximo. Agora, os transversais é que a escola pode flexibilizar, depende da realidade, não tem receita pronta. Isso aqui que vocês vão encontrar no livro ou em outros artigos que eu publiquei por aí, isso aqui é a base teórica, mas a escola vai materializar de acordo com a disponibilidade de recursos, de acordo com as características da localidade, geográfica, da clientela da escola, é de acordo com o que a escola tem. Mas assim, sabedor como eu sou do potencial das escolas públicas, sobretudo, mas das privadas também, do Brasil afora, eu sei que é perfeitamente possível nós aqui no Brasil conseguirmos materializar um currículo verdadeiramente integrado, que traga trabalhos interdisciplinares, que tenha essa consciência, porque a minha preocupação enquanto teórico da área do currículo é que os professores, gestores e a comunidade escolar façam o uso consciente dos eixos. Entenda o que é interdisciplinaridade, o que é eixo. E outra coisa, trabalho interdisciplinar não significa que as disciplinas vão desaparecer. Só é interdisciplinar porque existe disciplina. É interdisciplinar porque as disciplinas vão ficar juntas, vão ficar unidas, gente, tá? Então, os 5 pontos que foram tratados aqui até então. O que é currículo? Diferença entre coleção e integração. O que é interdisciplinaridade? As diferenças entre eixo transversal e estruturante e, afinal de contas, o que é um currículo integrado, tá? Então, eu tratei disso para vocês. E, mais uma vez, repetindo, currículo integrado é aquele onde, no mínimo, o trabalho é interdisciplinar e aonde há a previsão dos eixos integrador e estruturante, que é a mesma coisa, são sinônimos, e onde há a previsão também, o aparecimento de eixos ou temas transversais. Gente, é isso. Cumpri aí minha meia hora. Eu espero que agora vocês façam algumas perguntinhas para a gente interagir um pouquinho. O objetivo da live é interagir. Lembrando que esse vídeo dessa live vai estar disponível aí, fica 24 horas nos stories, né? Mas vai para a minha IGTV aqui no Instagram, mas depois você pode assistir quantas vezes você quiser no meu canal lá no YouTube, Café e Prosa Acadêmica. Vamos fazendo as perguntinhas aí de vocês. Vamos fazer propaganda do livro de novo, Currículo Integrado, está aqui. Vocês podem adquirir direto no site da editora Kiron, Livraria Kiron, a quem eu agradeço novamente aí pela divulgação nas redes sociais, ou diretamente comigo, só me procurar depois aí no direct, tá bom? Façam suas perguntas aqui, que a Eduarda, o Danilo vão registrar e vão me passar e a gente vai dialogando aqui um pouquinho. Se identifica se você é de universidade, ou de outro estado, de escola, enfim, tá? Fique à vontade que a gente tem alguns minutinhos aqui ainda para poder dialogar. É uma temática muito boa, mas é complexa, ela não é tão simples. A gente precisa de um pouco mais de estudo e ser desafiado. Por que eu digo isso? Porque se a BNCC traz a ideia da integração... Queria dizer mais uma coisa, que eu esqueci até o último assunto aqui, ó. A gente pode ter um currículo integrado sem necessariamente a gente ter uma escola de tempo integral. As pessoas acham que não é possível promover educação integrada com currículo integrado numa escola de turnos. Mas é possível. O que não dá para conceber e é muito esquisito e estranho é você ter crianças com 7, 8 horas numa escola de tempo integral num currículo de coleção, num currículo de disciplinas separados.
E isso é estranho. O que a gente pressupõe é que, se a escola é de tempo integral, o currículo tem que ser integrado. Mas é perfeitamente possível eu ter uma escola por turnos e o currículo ser integrado. Tá bom, gente? Temos pergunta já? Temos a Monique, quer saber. Professor, falar em aula interdisciplinar é errado? Não é não, Monique. É interessante você fazer essa pergunta. Engraçado, ninguém nunca me fez essa pergunta, Monique. Por quê? Como é que eu posso falar em aula interdisciplinar? Primeiro, eu só tenho aula interdisciplinar se eu tiver previsto um projeto político-pedagógico e um currículo integrado e interdisciplinar. O que seria uma aula interdisciplinar? Uma aula, primeiro, planejada. Ela tem um sentido, um significado. Sabe o que pode contribuir para uma aula interdisciplinar, além das ideias que eu dei aqui, ideias metodológicas, além da pedagogia de projeto dos centros de interesse, é as famosas sequências didáticas. Agora, só é a aula interdisciplinar se eu envolver várias áreas do conhecimento, se eu tiver um eixo integrador, um tema transversal, se eu variar as atividades. E nos anos iniciais do ensino fundamental, para quem é polivalente, quem é pedagogo, pedagoga, a gente tem uma certa facilidade com isso, porque somos nós. E se a gente consegue fazer esse trabalho e ainda envolver outros colegas de outras disciplinas, a coisa flui melhor ainda. Então não é equivocado eu falar numa aula interdisciplinar, mas é um desafio fazer essa aula interdisciplinar, porque até nos anos iniciais a gente é tentado a estabelecer o famoso horário para os estudantes. Aula de português, aula de matemática, aula de geografia. A gente erra tentando acertar. Temos mais? A Mara pergunta: seria possível implementar o currículo integrado na rede pública do Distrito Federal? Olha, eu acredito no potencial total da rede pública do Distrito Federal. Até porque o currículo em movimento do Distrito Federal, que é a nossa política curricular oficial, ele exige, é um dos grandes objetivos que as nossas escolas consigam promover o currículo integrado. Agora, currículo integrado com responsabilidade nos moldes teóricos e práticos que eu estou dizendo, aí é um verdadeiro desafio. Mas eu acredito no potencial. Teoricamente, o nosso currículo em movimento baseado na pedagogia histórico-crítica do Saviani e na psicologia histórico-cultural do Vygotsky, ele só pode caminhar para o currículo integrado. Só que exige muito estudo, exige muito investimento financeiro, político nas nossas escolas. Mas eu acredito sim no nosso potencial. O Jonatas Vilas quer saber como pensar o currículo integrado por meio de projetos de pesquisa nos anos iniciais nesse contexto de atividades remotas. Jonatas, é uma pergunta muito boa, viu? Eu, particularmente, eu atuei 14 anos, desses 14 anos na Secretaria de Educação, mais de 10 só nos anos iniciais. No ensino presencial, eu não vejo outra forma de trabalho senão por projetos. Eu sempre trabalhei por projetos. Dá mais trabalho, é mais difícil, só que o resultado é melhor. No ensino remoto, não há outra forma de trabalhar se não for por projetos. Você vai ter que eleger um conjunto de temas, um conjunto de conteúdos que devem virar conhecimentos relevantes para você fazer essas adaptações e adequações. Eu discuti isso numa outra live, num texto que eu publiquei na Revista de Educação da Federal do Amazonas, a quem eu dei o nome de currículo de transição. Então dá uma olhadinha nisso depois, tá bom? Só procurar que tem aí. É possível. A Lívia Oliveira pergunta: qual o maior desafio em construir coletivamente o currículo integrado na Secretaria de Educação do Distrito Federal? Olívia, você já deu a resposta na própria pergunta. Trabalho coletivo é o maior desafio. Engraçado que o autor de referência que eu citei dois, né? O inglês, o Basil Bernstein, e eu citei o espanhol, Torres Santomé. O Santomé, no livro dele que tem 285 páginas mais ou menos, eu indico muito esse livro, é um livro esgotado, tá? O livro se chama Globalização e Interdisciplinaridade, o currículo integrado. Ele encerra o livro dizendo: o maior desafio de colocar em prática o currículo integrado é colocar os professores para dialogar. Então o maior desafio é trabalho coletivo, tá bom? É muita pergunta que tá aparecendo aí, hein? Tô vendo aí que tá aparecendo um monte de coisa. Barreto pergunta: o senhor poderia comentar se o currículo integrado parece realizável em escolas de natureza especial, que como os CIO recebem estudantes de diferentes escolas? O CIO, a Escola da Natureza e outras que tem por aí, tem um potencial muito grande de conseguir implementar. Quer ver um eixo estruturante com um potencial maior do que o próprio idioma, que é a própria cultura das pessoas? Então tem um potencial enorme, mas aí o trabalho coletivo de juntar idiomas, pessoas, é muito grande, só que é perfeitamente possível. O Zenildo Barbosa
primeiro deseja boa noite e quer saber: estamos vivendo um momento de estreitamento curricular. Como posso lutar no âmbito da escola por um currículo integrado? Olha, o Zenildo e o pessoal que está aí ouvindo a live, o estreitamento curricular é quando a gente é obrigado a trabalhar com conteúdos que vão ser avaliados depois para dar nota no IDEB. Isso é bem complexo e difícil. Quem trabalha com esse conceito é o professor Luiz Carlos de Freitas, lá da Unicamp. Eu já falei até disso em outras lives. O difícil é sair dessa caixa, dessa redoma do estreitamento curricular, porque o estreitamento curricular nos leva para o currículo de coleção, que é trabalhar só com aqueles conteúdos daquelas disciplinas. Quando a gente começar a trabalhar de forma coletiva, a gente consegue cobrir o que é obrigatório nos testes de larga escala e o que a gente considera importante para a cidadania, para a emancipação, só que vou bater na mesma tecla, trabalho coletivo. A gente só vai conseguir ultrapassar isso, essa coisa do estreitamento curricular, com trabalho coletivo, gente. A gente não consegue fazer nada sozinho, só vem com trabalho coletivo, tá bom? É isso. Hudson Campos: nesse momento ímpar que estamos vivenciando, como integrar um currículo que realmente seja importante? Como manter os professores motivados para que esses também motivem os estudantes? Ô, Hudson, essa pergunta é muito boa, Hudson. Eu imagino que você seja gestor para estar fazendo uma pergunta assim. Primeira coisa, se a gente não está motivado na educação, a gente não motiva ninguém. É um verdadeiro desafio. Mas eu costumo dizer e provocar nos lugares que eu vou, quando eu vou tratar de currículo, é uma pergunta muito simples, mas que tem uma resposta muito complexa, quando a gente vai elaborar PPP, Projeto Político Pedagógico, e o próprio currículo das instituições, que é: o que a sua instituição faz de diferente que as outras não fazem? Qual é o DNA pedagógico da sua escola-classe, do seu centro de ensino fundamental, do seu jardim de infância? Quando você responder essa pergunta, você tem condições de motivar os professores. Porque aí você consegue dar um direcionamento. Ok? Temos mais? Estão aparecendo aí algumas, né? Gente, eu sei que são muitas dúvidas e a discussão, o debate vão levando. E a gente vive nessa pandemia, nesse ensino híbrido, remoto. E as coisas vão vindo. Vocês imaginem o desafio que é falar de currículo integrado no presencial, avalia no ensino remoto. É um verdadeiro desafio. A Pamela, ela é professora na Escola Classe 31 de Ceilândia. E ela quer saber: as metas construídas na escola por ano facilitam o norte para um currículo integrado? Pamela, uma pergunta muito boa. Escola Classe 31 aqui do Setoró, conheço bem. Pamela, isso facilita. Essas metas a gente chama de perfil de entrada e perfil de saída no currículo. Isso tem que fazer parte dos planos de ensino que compõem os anexos, apêndices do PPP. Porque veja só, se eu definir o que é conteúdo ou habilidade, competência, mas eu prefiro objetivo, o que um estudante do quarto ano precisa saber para ingressar no quarto ano? E quais são os objetivos principais ou o que é desejado que ele saiba ao final do quarto ano para ingressar no quinto ano? Essas chamadas metas, elas são fundamentais para orientar o trabalho pedagógico que a gente realiza durante o ano letivo. Isso é fundamental para você direcionar projetos, direcionar a própria organização do trabalho pedagógico, gente. Isso é importante. Amara: o reagrupamento realizado na rede pública seria um exemplo de interdisciplinaridade? Mara, o reagrupamento, que pode ser interclasse e intraclasse, ele não necessariamente é uma interdisciplinaridade. Ele é mais uma tentativa de você diminuir as desigualdades de aprendizagem. Se ele for mexido, se ele for adaptado, readaptado, ele pode até virar um tipo de trabalho interdisciplinar, mas a natureza dele não é para garantir trabalho interdisciplinar. A natureza dele é para tentar diminuir as disparidades de níveis de aprendizagem entre os estudantes, principalmente no bloco inicial de alfabetização, no BIA. A Monique quer saber se você pode falar um pouco sobre currículo mínimo. Olha, currículo mínimo surgiu principalmente nas vias da ditadura militar nos anos 70, e era aquela perspectiva de você ensinar só o que você julgava que o estudante seria capaz de aprender. Eu fiz esse alerta quando eu escrevi o texto sobre o currículo de transição, acho que no mês de maio ainda do primeiro semestre, quando eu disse: vamos adaptar e baixar um pouco a expectativa de objetivos que a gente tem para atingir na pandemia, no ensino remoto, mas isso não é currículo mínimo. Por quê? O problema do currículo mínimo é que você nivela os estudantes para baixo. E essa não é a ideia.
quando na verdade você disponibiliza para o estudante todo o potencial de conhecimento que ele é capaz de atingir. O currículo mínimo é um problema, porque você pode estar baixando a expectativa de aprendizagem do teu estudante. Não é o que a gente quer. A gente quer despertar o estudante e colocar possibilidades para que ele cresça e não para que ele diminua. Ok? A Giza Borges te deseja uma boa noite. Diz que é professora no SED 619 de Samambaia e quer saber se o tema gerador e eixo estruturante são diferentes. Olha só, o tema gerador, né? É engraçado que quando se fala de tema gerador, a gente se remete às palavras geradoras do mestre Paulo Freire. Porque quando ele dizia que o Ivo viu a uva fazendo a crítica ao ensino bancário tecnicista, ele também dizia, para eu alfabetizar uma empregada doméstica naquela época, eu não posso vir com palavras que não são ainda da cultura dela. Eu tenho que vir com palavras geradoras que ela conheça. Da mesma forma que eu vou usar palavras e temas geradores para o pedreiro que conhece enxada, cimento, e primeiro isso para ele conhecer. E eu posso dizer que sim, os temas geradores, eles podem ganhar um significado de eixo, estruturante, integrador, desde que eu faça um trabalho teórico de entendimento, porque veja só, gente, só é eixo estruturante e integrador se a escola, o corpo docente da escola, diretivo, gestor da escola, tiver essa consciência. Porque é em torno desse eixo estruturante que as disciplinas, os componentes curriculares vão gravitar. É esse entendimento que precisa ter. A Érica Coutinho quer saber qual a melhor forma de escolher o eixo estruturante nesse contexto. Eu acho que é respondendo aquela pergunta que eu disse antes, né? Acabei de falar, respondendo outro questionamento. Qual é o DNA pedagógico da instituição em que você está? O que essa escola faz que as outras não fazem? É por aí. Então, uma vez que você responde essa pergunta, você define o perfil de saída desse estudante e diz qual é o eixo integrador, o eixo estruturante da escola. A Carla Vanessa, da UNB, quer saber se, pensando na adequação curricular, o currículo integrado possibilita uma inclusão efetiva. Impossibilita completamente. Sabe por quê? Porque fica muito menos sofrível para o professor e a equipe da sala de recursos fazer um projeto de adequação curricular que não se preocupe mais em fazer por disciplina, mas no projeto como um todo, que previa aquela temática, aquele eixo, o que o estudante conseguiu atingir e o que ele poderia atingir. Então, sim, é muito mais tranquilo de ser feito. Ok? Bom, gente, a gente está chegando então no final da live. Tá? Eu quero de novo agradecer muito a vocês, aos presentes, o carinho, o pessoal que me segue, tá? Dizer que foi muito bacana a conversa, agradecer de fato aqueles que compareceram, né? Dizer que agora a gente vai demorar um pouquinho mais a fazer outra live, porque a gente retomou as atividades na universidade, mas novamente, quem tiver interessado no assunto, adquira o livro, tá? R$ 45,00, o livro sobre currículo integrado. E novamente, o vídeo estará disponível na IGTV aqui do Instagram. E vocês façam também a sua inscrição no meu canal lá no YouTube, Café e Prosa Acadêmica, tá? Para que vocês tenham acesso a essa live e a todas as outras que eu fiz, tá bom? Muito obrigado pela audiência de vocês, pelo carinho. Quero agradecer de novo aqui aos parceiros da editora Quiro. Quero agradecer aqui a Duda, que está nos bastidores, a Eduarda, ao Danilo, que está aqui na parceria de sempre, fazendo as perguntas, interagindo com vocês, tá bom, gente? Muito obrigado, boa noite, bom fim de semana. Estamos desejosos que tudo isso passe, que a vacina chegue logo, que a gente retome o nosso trabalho. Muito obrigado pelo carinho de vocês. E a gente vai disponibilizar então o vídeo da live aqui por 24 horas nos stories, mas em breve eu coloco na IGTV e no canal do YouTube, tá bom, gente? Boa noite. Tchau, tchau, gente. Obrigado.